Então, na reunião passada, a gente viu o Sutra do Broto de Arroz, né, o Shalistamba Sutra, e hoje a gente vai ver outros sutras que vão tocar no ponto da plena atenção, lembrando que a palavra sânscrita para plena atenção é dhyana. Então, recapitulando, nós estamos vendo o compêndio do treinamento, né, o Shiksa Samuchaya, do Shantideva. Eu faço uma tradução a partir do inglês, então não é tão difícil de encontrar esse texto em inglês, né? Tem duas traduções possíveis que vocês podem adquirir. Shantideva foi um importante pandita, um importante filósofo, um importante monge, um importante bodhisattva do século VIII. Então, os seus ensinamentos são muito preciosos, ele vai escrever muito sobre a importância de bodhicitta, da compaixão, principalmente no outro texto dele, o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. E esse texto, o Compêndio do Treinamento, é uma geral que ele faz dos sutras, né, colocando, realmente é um compêndio de trechos, e às vezes passagens bem longas, às vezes sutras quase inteiros, sobre os principais tópicos do Mahayana, que depois ele vai trabalhar de forma mais sintética no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Então são textos que complementam, e é um texto muito útil para que a gente consiga visitar, né, diversos textos do Mahayana da Índia, diversos textos dessa coletânea de sutras do grande veículo, do veículo universal. Então, capítulo 13, aplicações da plena atenção, aplicações de dhyana, lembrando que dhyana é uma das 6 paramitas, né? Recapitulando as 6 paramitas: dana, generosidade; shila, harmonia de pensamento, palavra e ação, às vezes traduzido como conduta ética, às vezes traduzido como moralidade, mas aí já é uma tradução que eu particularmente não gosto, né? Acho uma tradução bem inadequada. E também, além de Shila, Dana, que é a generosidade; Shila, depois disso temos Kshanti, que é a paciência; temos Virya, que é a energia, ou reta energia, também associada à ideia de esforço, um reto esforço. Temos então Dhyana, que é a plena atenção, que vai abarcar a prática meditativa, a prática contemplativa, em especial o tipo de meditação que a gente chama de shamatha, que é a meditação do tranquilo permanecer, a meditação de estabilizar a mente num objeto virtuoso de meditação, num estado virtuoso, para que então ela possa, assim, ficar harmonizada com aquele tópico de meditação, com aquele ensinamento, com aquela virtude, e ela possa se aprofundar na investigação acerca da natureza última do eu e dos fenômenos, por meio de Vipassana, ou Vipassana, que é a meditação analítica. E aí a gente vai ter esse uso do pensamento e da intuição, né? A mente harmonizada, buscando usar o pensamento, mas ao mesmo tempo a intuição, ativar a intuição, que Prajna realmente é a sabedoria intuitiva. Prajna, no seu nível completo, né, enquanto uma perfeição, é a sabedoria intuitiva que compreende a interdependência de todas as coisas, que compreende o vazio de existência inerente de todas as coisas. Então, dhyana é essencial para que Prajna funcione. Isso a gente já viu bastante. Na verdade, todas as paramitas elas são essenciais para que uma funcione, todas as outras têm que funcionar. Então, aqui nesse capítulo, ele vai falar da plena atenção sobre o corpo, da plena atenção sobre os nossos sentimentos, da plena atenção sobre a mente e da plena atenção sobre as nossas experiências nesse mundo fenomênico, as nossas experiências com os fenômenos ou sobre os fenômenos, simplesmente. Então, é isso tudo que a gente vai ver hoje aqui. E aqui ele começa. A plena atenção sobre o corpo começa após a meditação sobre a impureza do corpo, né, que é um tópico que o budismo vai bater bastante. Não naquele sentido cristão, judaico-cristão medieval, de que eu tenho que punir o meu corpo, eu tenho que ficar me chibatando, né, de que eu tenho que realmente machucar o meu corpo, inclusive. Não é nesse sentido, muito pelo contrário, a gente já viu em capítulos anteriores, cuidar do corpo é essencial, cuidar da saúde do corpo é essencial, porque o corpo é o nosso veículo nessa vida, e é no corpo que nós podemos nos tornar Budas, no corpo humano. Nós temos que estar encarnados, né, e temos que estar neste corpo humano. Então, cuidar do corpo é essencial.
mas ao mesmo tempo a gente não pode achar que nós somos esse corpo, e nem viver apenas para agradar esse corpo. Então, por isso que os textos budistas sempre vão tentar nos lembrar de que o nosso corpo, ele é só uma casca morta, se não tiver a nossa mente. De que o nosso corpo, ele não é o que de fato nós somos. Até porque o corpo, ele reforça, né, aquele senso de um eu separado. Porque afinal o corpo ele nos dá uma separatividade material bem sólida. Então ele muitas vezes reforça, muitas vezes não, ele realmente reforça a ignorância. E por isso que a gente medita sobre a impureza do corpo. A gente reflete sobre essa impureza, para sempre pensar que nós não somos o nosso corpo. Então aqui ele vai citar esse sutra, o sutra sobre a entoação do Dharma em conjunto, né, o Dharma Samgiti Sutra. E esse sutra vai dizer: além disso, nobre senhor, um bodhisattva que desenvolve a plena atenção ao corpo desta forma. Este corpo é uma mera coleção de pés, dedos dos pés, pernas, coxas, quadris, barriga, umbigo, espinha dorsal, coração, costelas, omoplatas, mãos, antebraços, braços, ombros, pescoço, queixo, testa, cabeça e crânio, reunidos pelo karma, né, a condição desse nosso corpo, o tipo de corpo em que nós nascemos, as possibilidades de doenças que teremos, né, no caso de doenças hereditárias, por exemplo, tudo isso vai ser ditado pelo nosso karma, pelas nossas ações pregressas, né, nossas ações de corpo, de fala e mente em vidas anteriores. Assim como as nossas ações hoje também vão afetar esse nosso corpo, nessa nossa vida. Dependendo do que a gente faz, do nosso estilo de vida, podemos encurtar a nossa vida. Dependendo do que fazemos, podemos até mesmo prolongá-la. É dito em textos budistas que, em geral, as pessoas nascem com um potencial de vida. As pessoas já nascem com aquele potencial de viver, digamos, X anos. É como se o tempo fosse mais ou menos marcado, porque isso depende do karma, né? Só que a gente pode morrer antes desse tempo, desse potencial, ou a gente pode conseguir prolongar isso também, a depender do que vamos fazer com esse nosso corpo, com a nossa vida. E isso também afeta as vidas futuras. Claro, né? Os hábitos que a gente tem vão afetar as nossas vidas futuras, e determinadas ações que a gente tem podem depois se traduzir em doenças em vidas futuras, né? Determinados abusos que a gente pode cometer em relação ao nosso corpo agora. E o ponto interessante no caso budista é que não é só o nosso corpo, esse corpo mais sólido, mas o nosso corpo sutil também, né? O cuidado com as energias sutis. E aí vai ter a ver também com o cuidado com os nossos estados emocionais, porque tudo isso vai afetar a corrente de ventos que circula pelo nosso corpo sutil, vai afetar o funcionamento adequado desses ventos, que fluem por canais sutis, né? Vai afetar, dependendo do que a gente faz, determinadas práticas, etc., podem danificar chakras, por exemplo, né? E aí a gente já entra muito na linguagem do Vajrayana, do Tantra, que vai falar muito sobre essas questões. E como que a desarmonia nesse corpo sutil, ela também vai se traduzir em doenças no corpo físico, inclusive em doenças nas próximas vidas. Isso tudo vai ter a ver com os nossos estados mentais também, o que a gente vai fazer com esse corpo, né? Que práticas vamos adotar. A gente tem que tomar certos cuidados aqui, tanto com o nosso corpo físico quanto com o nosso corpo sutil. Então, aquele cuidado de que eu não vou, com uma pessoa que talvez seja um halterofilista, né? E dependendo se ele for tentar pegar um peso muito maior do que ele dá conta, ele pode desenvolver uma hérnia. Né? Um atleta que extrapola limites e depois isso se traduz numa lesão. O corpo sutil é a mesma coisa. Sejam estados emocionais muito destrutivos, podem afetar esse corpo sutil, e também isso vai se traduzir no nosso corpo físico, mas até às vezes determinadas práticas para as quais nós não estamos preparados, ou práticas que são inadequadas. Práticas que eu falo de meditação mesmo, de visualização, de respiração, inclusive, inadequadas, que também podem causar danos ao nosso corpo sutil, e isso também vai afetar os nossos estados mentais, e daí por diante. Então, esse cuidado com a saúde, ele tem que ser integral. E pensando então que esse corpo, aqui especificamente no caso do corpo físico,
é essa coleção, né? É uma mera coleção de tudo isso aqui. O locus de centenas de milhares de diferentes perturbações, de kleshas, postulações e ficções conceituais. É devido ao poder da ignorância que nós nascemos esses corpos tão frágeis, né? Esses corpos tão suscetíveis a doenças. É devido ao poder de karma e kleshas, devido ao poder das nossas ações guiadas pelos kleshas, guiadas pelas perturbações ou aflições mentais, como vocês preferirem traduzir kleshas, ou máculas, se vocês preferirem. Devido a esse poder da ignorância, apego, aversão e tudo que sucede, a gente acaba tendo corpos bem frágeis, né? O corpo humano ele é muito frágil. O corpo de todos os seres que estão no samsara, ele é razoavelmente frágil, na verdade. Nele, e tudo ligado a essa ficção conceitual, a esse engano conceitual de que nós temos um eu inerente, a esse engano conceitual de não percebermos a realidade dos fenômenos, de fato, ou a verdade última acerca do eu e dos fenômenos. E no corpo, muitas substâncias são reunidas, a saber, os pelos do corpo, as unhas, os dentes, o osso, a pele, a carne, a epiderme, o músculo, a gordura, o tecido adiposo, linfa, baço, urina, fezes, estômago, sangue, catarro, bile, pus, saliva e cérebro. É um conglomerado de muitas substâncias. E eu posso procurar o meu eu ali, o meu eu não está ali. Não há um eu nesse corpo. E ele parece algo tão integral, ele parece algo tão indivisível, mas ele é esse conglomerado de várias coisas que o fazem funcionar. E algumas coisas não muito agradáveis, né? Algumas coisas bem impuras, na verdade, como o catarro, como a bile, como o próprio sangue, como as fezes, como a urina, tudo isso faz parte do mecanismo de funcionamento do corpo. Então, se apegar ao corpo é cair numa ilusão de que o nosso eu é o corpo e esquecer que o nosso corpo é essa reunião, essa coleção de uma série de elementos, de uma série de substâncias que dão essa ideia fictícia, razoavelmente fictícia, de que nós somos somente isso, de que nós somos essa integralidade, de que nós somos essa coisa concreta. E o Sutra então continua. Este corpo ele não vem do passado, nem transmigra para o futuro, nem continua a existir do passado para o futuro. Então, ele não veio do passado, porque nós temos um novo corpo, né? Aquele corpo da vida passada foi deixado de lado, e mesmo nessa vida ele muda bastante. Muda em geral, vai crescendo, crescendo, e depois é só ladeira abaixo, né? Quando chega o envelhecimento e a saúde vai ficando mais frágil. Ou às vezes até antes do envelhecimento, na própria juventude, esse corpo já pode começar a enfrentar uma série de problemas, às vezes até na infância. Tudo isso na dependência do karma. E ele não transmigra para o futuro. Né? O que vai transmigrar, ou renascer, ou reencarnar, seja lá o termo que vocês preferem, não é o corpo, é o fluxo mental, né? É a mente. Então ele não continua a existir do passado para o futuro, a não ser aquele que surgiu da ilusão irreal. Ele não tem nenhum agente, nem um sujeito de experiências. Não tem começo, nem meio, nem fim, nem raiz estabelecida. Então, a gente tem uma noção ilusória de que temos o eu plenamente integrado a esse corpo, porque é essa imagem que a gente vê e associa ao nosso eu. Né? É a imagem do corpo, é a imagem do rosto. E que é uma imagem que não é muito completa. Né? A gente não consegue ver o que está por trás deste rosto. Não consegue ver os ossos, todos aqueles elementos que nós vimos. Né? As tripas e tudo mais, o cérebro e tudo mais. Então, a não ser aquele que surgiu da ilusão irreal, e essa ilusão, então, que vai fazer com que a gente acha que nós somos esse corpo e nós somos esse agente autônomo e separado, e que nós somos um sujeito inerente, nós somos tudo isso em níveis relativos, mas não em níveis últimos, e é isso que ele quer dizer aqui.
em níveis de uma realidade aparente, nós somos de fato isso. Mas numa realidade última, nós não somos isso. Isso não tem começo, nem meio, nem fim, nem raiz estabelecida, nem dono, nem meu, nem possessividade. Esse corpo ele não nos pertence. Por quê? Ele é esse emaranhado de coisas que se reúnem na dependência do karma. Ele não é o que nós somos de fato, e ele não é tão meu assim. Tanto que a gente não tem tanto poder assim sobre ele. Ele morre uma hora, e a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre as coisas que podem acontecer a esse corpo. O nosso controle ele é bem limitado, inclusive, em relação ao nosso corpo. Ele não vai ter um começo, porque ele não teve um começo único, como esse ente inerentemente existente. Ele surge na dependência do karma. E por isso ele também não tem um meio existindo como um eu inerente. Porque ele continua sendo esse emaranhado de coisas, continua sendo esse emaranhado de elementos, que também, por sua vez, não são inerentemente existentes. Tudo sempre sendo interdependente. E ele não tem exatamente um fim. Porque se ele não tem começo, ele não pode ter um fim. Não há um corpo inerente que termina. O que há é uma dissolução. Há uma dissolução desses elementos no momento da morte. Mas muitas das tendências desse corpo, elas podem passar para o próximo, como eu estava falando da questão de doenças, que podem de alguma forma se manifestar num próximo corpo, porque as doenças estão ligadas aos nossos estados mentais também, e tudo isso é kármico. Então, talvez um problema que eu tenha nessa vida, ele pode se repetir na próxima num grau diferente, não necessariamente a mesma coisa. Ou talvez grandes traumas que aconteceram a este corpo e ficaram guardados na mente, exatamente por serem traumas, de alguma forma eles vão estar presentes no meu próximo corpo também. Não exatamente da mesma forma, mas de alguma forma isso estará lá como um eco. Através das convenções sociais adventícias, as convenções que são imputadas, que são atribuídas, isto aqui é convencionalmente designado como corpo, como físico, como uma forma física. É convencionalmente designado como uma fonte de prazer, como algo que me dá prazer. E daí vem todo o apego ao corpo, porque é pelo corpo que a gente experiencia as sensações. O corpo é aquela casa das várias janelas, das janelas dos 6 sentidos. Os 5 sentidos mais o pensamento, gerando memória, gerando apego. E essa busca, então, por esse bem-estar, pelas sensações que dão alívio, que dão prazer para o corpo. É designado como uma base, como se ela fosse a nossa base de fato, e não é a nossa base de fato. É uma base bastante temporária. E mesmo assim, chamá-lo de base é um pouco complicado também. O que é de fato a nossa base? Essa base da vida não é exatamente o corpo. Na verdade, a mente é muito mais base do corpo do que o contrário. Corporificação, como esse algo que nos solidifica. Também é designado como um cadáver. Quando não estamos mais vivos, quando a mente deixa o corpo, ele passa a ser designado como um cadáver. E os textos budistas sempre falam para a gente lembrar que isso aqui é um cadáver. Ou como uma esfera de experiência que nós estamos, uma esfera de experiências dos sentidos, uma esfera de experiências físicas, principalmente aqui onde nós estamos, no Kama Dhatu, no reino do desejo, em que as experiências desse reino, elas se dão por meio desse corpo. Este corpo, ele é sem valor, surgindo do sangue e sêmen da mãe e do pai, tendo uma natureza impura, pútrida e mal cheirosa, perturbado pelos ladrões da atração, da aversão, da ilusão, do medo e do desânimo. Está sempre sujeito à decadência, à queda, à destruição, à derrota e à dispersão. É um ninho de centenas de milhares de doenças diferentes. Se a gente fizer um paralelo com a astrologia ocidental, a astrologia clássica helenística,
né? E pode ir até para o Platão, para a República de Platão, né? O Platão ele fala que a gente reencarna primeiramente passando por Saturno, né? E Saturno, na astrologia clássica, helenística, ele representa o corpo físico. Ele é aquele que constrói, que engendra esse corpo físico. E, ao mesmo tempo, ele é associado a justamente tudo isso, a decadência, a, a algo que é pútrido, a algo que é destruído, né? É o planeta da destruição também, da devastação. E ao mesmo tempo que é aquele que é associado a esse corpo em que nós estamos. E é claro, a gente pode fazer uma associação com a questão do tempo também, né? Como que o tempo vai devastar esse corpo, ou esse corpo vai ser devastado pela passagem do tempo, pela forma como o tempo é experienciado no samsara. Isso está ligado ao karma, claro, e à impermanência, que é uma das marcas do samsara. Então, lembrar sempre que o que torna esse corpo cheiroso, limpo, na verdade é o nosso esforço, é o esforço da nossa mente que percebe que tem algo de errado com ele. Que se a gente não cortar as unhas, a coisa vai ficar estranha. Se a gente não tomar banho todo dia, a coisa vai ficar muito estranha. E daí por diante. Então todo esse cuidado que a gente tem, mas que é sempre um cuidado constante, porque ele sempre vai se sujar de alguma forma. Porque nele há elementos que são pútridos, ao suor, a urina, as fezes, né? Tudo faz parte do funcionamento desse corpo. Então, o corpo por si só, ele não é uma base pura. E para ter uma plena atenção em relação ao corpo, os textos sempre falam que é importante lembrar disso, que na verdade o corpo não é puro, mas que ele é necessário. Ele deve ser bem cuidado, deve estar limpo, saudável, porque é no corpo, é encarnado neste corpo que nós temos as condições psicofísicas que tornam possíveis o atingimento do Budado, o atingimento do pleno despertar de um Buda. Mas isso implica também disciplinar o corpo. Isso implica também não ficarmos à mercê do apego às sensações que experimentamos com esse corpo, as várias sensações prazerosas. Ou também em relação à aversão, aos medos, em relação às sensações dolorosas. O medo da morte, por exemplo, né? E grande parte da literatura budista, principalmente no budismo tibetano, é para nos preparar para a morte, né? E a gente se prepara para a morte tentando ter uma vida razoavelmente virtuosa, para que o processo depois não seja tão doloroso e para que numa próxima vida a gente também consiga alcançar um nascimento razoavelmente afortunado, no sentido de que teremos acesso ao Dharma, no sentido que talvez até tenhamos uma saúde razoável, que vai ajudar também, né, na prática do Dharma. Se a gente não tem muita saúde, o tempo se perde, né? Quando vem uma doença muito forte, infelizmente, fica muito difícil ter um foco no estudo. É claro que é nessas horas que a gente vai ver muita resiliência das pessoas, né, e uma resiliência muito admirável. É muitas vezes nessas horas que a mente vem com força total. Mas seria muito melhor que a mente viesse com essa força total, focada no Dharma, quando o corpo estivesse saudável. Seríamos capazes de fazer muito mais. Então, tomar esse cuidado de não esgotar o corpo, se jogando nas experiências dos sentidos. E aqui o que eu falo é o conselho que se dá no budismo, né? Não é que eu tenha chegado nesse nível, e é um processo muito difícil e muito longo. Quando a gente vai estudar a questão do caminho, né, dos níveis da senda do Bodhisattva, é um processo difícil. Esse processo de você ter uma plena disciplina em relação ao corpo, de não se deixar abater quando ele estiver em momentos de dificuldade, né, de alguma doença, em momentos de alguma dor crônica, alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo também de não se jogar nas sensações prazerosas e esgotar toda a energia vital desse corpo, né, e depois fazer com que a doença surja também como uma consequência disso. Então, lembrando que ele está sempre sujeito à decadência, à queda, à destruição, à derrota e à dispersão. É o ninho de milhares, de centenas de milhares de doenças diferentes.
Isso a gente viu até naquela imagem dos Nidames, né? Depois que há o nascimento, nós temos o 12º elo, que é o elo justamente do envelhecimento, do adoecimento e da morte. Então, estar no corpo, ao mesmo tempo que no corpo humano, especificamente, é uma oportunidade para se tornar um Buda, mas é também pagar o preço, né? Pagar o preço de morrer nesse estágio em que nós estamos, e de ter que repetir e continuar renascendo compulsoriamente até que a gente consiga se libertar do samsara. Por isso que os textos sempre falam da importância de tentar manter o renascimento humano, né? De não se desviar para outros reinos, não cair em outros reinos, ou não se distrair com outros reinos até mais sutis, com talvez experiências de deleite ainda maior, mas aí você acaba se perdendo dessa meta, que é a meta de alcançar a libertação real do samsara. E a meta maior do Mahayana, que é o completo despertar, né, para poder auxiliar a todos os seres. E alcançar talvez um outro tipo de corpo, construir um outro tipo de corpo, como vai ser muito enfatizado no Vajrayana, no Tantra. Né, construir o corpo luminoso, o corpo resplandecente, a veste de luz do Nirmanakaya, que aí já é uma outra história. E só para fechar essa questão do corpo, a relação do tempo, né? Por isso também que a gente sempre vê essa ênfase. E a gente tem visto isso ao longo desse texto, né? Viu nos versos raiz desse texto e viu também em outros capítulos. Tem um capítulo que é intitulado O Cuidado com o Corpo, no sentido de que, já que esse corpo ele é o barco que eu posso usar para me conduzir para outra margem, né? Para a margem que está fora do samsara, então não perder tempo, né? Tudo isso aqui é para gerar um desapego em relação às sensações do corpo, para que eu não perca tempo vivendo somente uma vida voltada para o corpo físico. E lembrar que quando a gente fala numa vida voltada para o corpo físico, é uma vida voltada para as necessidades dos sentidos, né? Uma vida só voltada realmente para questões bem mundanas, realmente. Não é só não é só aquele estereótipo da pessoa que vai ficar se olhando no espelho e vai ser narcisista, etc. Não, todos nós, enquanto não estamos completamente voltados para o Dharma, se a nossa vida não está completamente voltada para o Dharma, significa que a gente está se voltando para o corpo ainda. Mesmo que a gente não seja esse tipo de pessoa, que vai ficar se olhando no espelho e vai ser obcecada em ter um corpo perfeito, etc. Isso não importa, né? Teremos outros tipos de obsessões em relação a esse corpo e às experiências que ele nos dá. E quanto à aplicação da plena atenção de Dhyana aos sentimentos, então ele falou da questão do corpo, aqui resumidamente, e agora em relação aos nossos sentimentos. Eu até fiquei um pouco em dúvida se sentimento era a palavra correta, ou se talvez a palavra mais correta fosse sensação, né? Porque sensação Vedana, inclusive, é um dos agregados, né? E também está lá presente naquela imagem da roda do Samsara, né? Você deve lembrar da reunião passada, que é aquela pessoa que foi atingida por uma flecha no olho, né? Aquela coisa que é tão forte que ela te cega. Você só consegue ver, sentir aquela sensação. Ela é tudo que você vê. Mas eu achei que caberia sentimento aqui também por esse contexto, né? E sensação, o sentimento tem uma certa proximidade, mas aqui como a gente lida talvez com as nossas emoções. E por isso que eu acho que talvez a palavra sentimento ficasse correta. Talvez sensação seja mais correta, eu deixo para vocês refletirem sobre isso. Aqui, então aqui ele vai citar o Sutra da Joia na Coroa, né? O Ratna Chuda Sutra. E aqui então ele vai dizer: aqui, nobre senhor, os bodhisattvas que cultivam a aplicação da plena atenção aos sentimentos alcançam grande compaixão por aqueles seres sencientes que habitam em sentimentos agradáveis. E eles treinam assim. Onde não há sentimentos perturbados, isso é felicidade. Talvez trocar pela palavra emoções, né? Então, se as emoções estão estabilizadas, se a mente está estabilizada, não haverá perturbação. Isso é felicidade. Felicidade naquele sentido de contentamento.
não no sentido de euforia, claro, né? Mas uma alegria natural, espontânea, contente. Então, você se alegra quando você vê que há outros seres alegres, porque você sabe que isso conduz à felicidade, isso conduz ao contentamento. Eles cultivam a aplicação da atenção plena aos sentimentos perturbados, para que todos os seres sencientes abandonem os sentimentos perturbados e coloquem a armadura para que todos parem de sentir apego e aversão. Colocar essa armadura que vai te proteger. Se eu não me engano, eu acho que até na Voz do Silêncio, né, que Kshanti, a paramita da paciência, ela é descrita como uma armadura, a armadura de Kshanti, né, a paciência ou serenidade, outra tradução possível, ela é necessária para que a gente não se perturbe, não se deixe levar pelas perturbações. Senão a gente vai ceder à primeira provocação. Então, aplicar a atenção plena aos sentimentos perturbados, para que todos os seres sencientes abandonem os sentimentos perturbados. Ter uma atenção plena e, ao mesmo tempo, se focar nessa intenção. Né? Porque um bodhisattva é guiado por bodhicitta, pelo altruísmo. Então, você, quando vê um ser perturbado, você pensa, né? Que, ao invés de você se perturbar junto, você apenas pensa que essa pessoa consiga se libertar dessa perturbação. Às vezes é necessário se afastar dessa pessoa, dessa outra pessoa, desse ser. Né? Se tem um animal lá que pode te atacar, você pode desviar o jantar desse animal, você se afasta dele. Você não vai tentar conversar nem nada. E o budismo é bem pragmático em relação a essa questão também. Se uma pessoa está te espelhando, se uma pessoa está muito perturbada e está te atrapalhando muito, e não há saída, não há possibilidade de diálogo, se afasta. O mais importante é nutrir pensamentos amorosos, compassivos para aquela pessoa, mas não ter nenhum tipo de complexo de salvador, né, ou de querer pagar de bonzinho. Eu vou até fazer uma piada aqui, talvez um pouco grosseira, mas que eu vi um meme uma vez que dizia que ser bonzinho é que nem maquiagem. Se a pessoa exagera muito, ela vai virar um palhaço. Então, esse tipo de ser bonzinho não é exatamente o ser compassivo do budismo. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Né? A compaixão budista ela não passa por você necessariamente ter uma personalidade sempre dócil, sempre submissa ou coisas do tipo. Muito pelo contrário. Às vezes a compaixão ela tem que ser até mesmo enérgica. Né? E idealmente ela tem que ser impessoal. E é muito no sentido de que eu desejo que os seres se libertem do samsara. Isso que é a compaixão budista. Né? É tentar promover essa libertação e não alimentar os vícios alheios, que é o ser bonzinho ou a compaixão erroneamente compreendida no senso comum, muitas vezes é isso. Né? É o passar o pano, no fundo, alimentar, ser condescendente com as perturbações alheias, com as próprias perturbações também. Isso tudo ligado a uma ilusão de um eu inerente. Então, o discernimento também ele é importante. Né? Não é à toa que compaixão e sabedoria sempre andam juntos. Mas sempre desejando que os seres se libertem das suas perturbações. Né? Nunca alimentar as perturbações alheias e nunca enxergar os outros a cultivar tais perturbações. E aqui ele continua, então, ainda um trecho desse sutra. Quaisquer que sejam os sentimentos que tenham os bodhisattvas, os aceitam. Eles aceitam aqueles sentimentos que aparecem e experimentam com grande compaixão por aqueles seres sencientes que agem por atração. E eles próprios desistem da tendência subjacente à atração. Então, quando isso aparece na mente de alguém que está praticando o Mahayana, lembrando que Bodhisattva, que nos Sutras Mahayana é um termo muito amplo, é um termo que se refere
tanto aqueles bodhisattvas muito avançados, que já se libertaram do samsara, já se libertaram de tudo isso, mas se refere também àquelas pessoas bem iniciantes, aquelas pessoas que tomaram refúgio nas três joias e estão tentando aplicar, praticar o Dharma nas suas vidas, que estão buscando o caminho, né? Estão buscando a senda Mahayana, a senda do grande veículo. Então, aqui está falando dessas pessoas, das pessoas que estão tentando integrar o Dharma às suas vidas, e que elas ainda vão ter esses sentimentos ligados à atração, né? Ao klesha da atração, aqui a atração naquele sentido de atração por coisas que vão reforçar o meu aprisionamento ao samsara. É a atração nesse sentido, né? A atração pelo Dharma é uma coisa muito positiva. De novo, cuidado com as palavras. Há atrações e há atrações. Mas então, experimento com grande compaixão por aqueles que agem por uma atração ignorante, por uma atração egoísta. E eles próprios desistem da tendência, porque eles observam, meditam, percebem como isso é causa de sofrimento, está ligado ao klesha do apego. O apego é sempre a outra moeda da aversão, do medo, do ódio, etc. E essa ficção de rotular as coisas como isso é meu, isso pertence ao meu eu, e eu mereço isso, etc., a arrogância e tudo mais. Então, eles desistem dessa tendência, desse samskara subjacente à atração. E, ao mesmo tempo, desenvolve compaixão por aqueles que são movidos por essa atração samsárica e que dela não conseguem se libertar. Quando sentem sentimentos dolorosos, por outro lado, né, emoções dolorosas, eles alcançam grande compaixão por aqueles que vivem em aversão, né, porque as experiências dolorosas a gente quer se afastar delas, isso é natural e, e assim que tem que ser, né? A proposta não é ser masoquista. Mas então eles alcançam grande compaixão por aqueles que vivem em aversão e ao mesmo tempo desistem da tendência subjacente à aversão. A aversão aqui é aquele klesha que é relacionado ao ressentimento, à raiva, ao ódio, e ligado ao medo. Né? Esses sentimentos dolorosos, a dor nos provoca medo, um excesso de preocupação, que depois vai se tornar em ressentimento, raiva, ódio, e daí por diante, tudo esse mecanismo da aversão. Então, aceitar esses sentimentos dolorosos, essas emoções dolorosas, sabendo que elas vão passar, né? Ou tentar analisar de onde que elas vêm, tentar mitigá-las, etc., tudo bem. Mas não desenvolver uma aversão que vai fazer com que, na mínima possibilidade de tal dor reaparecer, eu cedo à raiva, ao ódio e tudo mais. Porque esse geralmente é o mecanismo natural das pessoas. Né? Qualquer coisa que já provoca, já ativa uma memória, né, que já é um gatilho, então a gente já começa a descontar nos outros, e às vezes em quem não tem nada a ver com isso. E lembrando que a aversão também, né, essa é a aversão negativa, mas há aversões positivas também. Né? Ter aversão a uma série de coisas, ter aversão ao samsara, aversão no sentido de eu não quero mais saber do samsara, no sentido de desapego, de renúncia, ou outros tipos de aversão, aversão a coisas que me fazem mal, é uma aversão muito positiva. Quando experimentam sentimentos que não são nem dolorosos, nem agradáveis, eles alcançam grande compaixão por aqueles seres sencientes que vivem na ilusão e desistem da tendência subjacente à ilusão. Então, quando nós experienciamos, e talvez aqui a palavra sensação fosse melhor do que sentimento, quando nós temos experiências que são neutras, né? Porque a gente sempre vai ter o positivo, o negativo, e vai ter aquilo que é neutro. Aquilo que a gente não necessariamente vai se apegar e, ao mesmo tempo, também não vai nos causar aversão. E essas sensações, elas vão nos lembrar de que é possível, então, viver sem estar totalmente caindo no mecanismo da atração e da aversão. E isso, então, vai fazer com que a pessoa desenvolva uma grande compaixão por aqueles que vivem na ilusão, porque é a ilusão aqui
é a palavra sânscrita morra, que está ligada à ignorância, à avidya, né, um modo confuso de ver a vida, porque é um modo ignorante, que faz com que as pessoas se apeguem ou tenham aversão às coisas, às experiências do samsara, e que sempre reforça esse mecanismo de separatividade, de um senso de um eu separado, esse mecanismo do engano. Então, nesse sentido, as experiências neutras elas servem um pouco para diminuir essa agitação. E a partir daí você vai entendendo de que é possível um outro modo de vida, um modo desiludido com o samsara. Né? Não precisa ficar vivendo para sempre nessa roda que é uma grande montanha russa. E assim eles desistem da tendência subjacente à ilusão. Então, vejam que há uma questão da renúncia aqui, do desapego, vairagya, em sânscrito. Tinha mencionado a voz do silêncio, né? E vairagya, no caso da voz do silêncio, que são 7 paramitas, né? Vairagya é uma daquelas portas que aparece. É a porta que aparece entre, se eu não me engano, entre Kshanti e entre Virya, entre a paciência e entre a reta energia. Então lá está a renúncia, lá está o desapego. Ao mesmo tempo que se desenvolve uma grande compaixão, você percebe, por meio dessa compaixão, observando o sofrimento dos outros seres, que também estão tomados pelo poder desses kleshas, a gente percebe, então, como isso é um mecanismo que só gera mais sofrimento. E a partir daí, nós desistimos dessa tendência subjacente que temos em nós, né? Desse samskara que temos em nós, essa formação condicionante que temos em nós. Renunciamos a isso, nos desapegamos dessas sensações, ou emoções, ou sentimentos que vão reforçar padrões de comportamento samsáricos. E aqui, continuando, os bodhisattvas não se apegam a sentimentos agradáveis, e assim derrotam o apego. Porque no samsara vai ter sentimentos agradáveis, desagradáveis, e daí por diante. Como eu falei, é uma montanha russa. A questão é você, tudo bem, passar por esses momentos, os altos e baixos da vida, mas sem ter um apego extremo, uma aversão extrema, sabendo que tudo muda, tudo passa. Eles não se opõem a sentimentos dolorosos e, portanto, derrotam a oposição. De novo, sabendo que a dor, o sofrimento, ele é inevitável enquanto estivermos no samsara. Essa é a primeira nobre verdade. Então, não desenvolver uma oposição no sentido de uma aversão em que você tenta fechar os olhos para aquilo e só buscar mais e mais felicidade, né? A felicidade samsárica. Buscar mais e mais reforçar esse senso de eu. Né? Eu quero que meu eu seja indestrutível e que ele não tenha nenhum tipo de sofrimento. E vou destruir todos aqueles que de alguma forma me causarem algum tipo de sofrimento ou insatisfação. Né? Isso é o puro poder do samsara, é o puro poder da ignorância em nós. Ou de uma linguagem gnóstica, é o puro poder dos arcontes. Então, se a gente não tiver medo, não tiver esse tipo de aversão, a forma como a gente vai enfrentar essas grandes crises da vida, que todos nós teremos de enfrentar em momentos diferentes, será uma forma diferente. Eles não ignoram sentimentos que não são nem dolorosos nem agradáveis. Eles também não ignoram os sentimentos ou as sensações que são neutras. E assim derrotam a ignorância. Né? Eles percebem que nessas sensações que são neutras, há uma possibilidade aqui de viver para além desse jogo entre apego e aversão, para além dessa oscilação constante entre o meu apego a algo e o meu medo de perder os meus objetos de apego. Quaisquer que sejam os sentimentos que experimentem, eles os experimentam e os conhecem como impermanentes. Eles os experimentam e os conhecem como sofrimento. Eles os experimentam e os conhecem como não ser. Então aqui são as 3 marcas do samsara.
quaisquer que sejam as sensações, as emoções experimentadas do samsara, os bodhisattvas as experienciam sabendo que tudo é impermanência no samsara, que tudo é sofrimento, dukkha, ou insatisfação, se vocês preferirem. E que tudo é não ser, tudo é anatman, ou anatta em Pali, né? De que nada disso é uma experiência do Atman, é uma experiência divina. Não, isso é uma experiência do engano, isso é uma experiência do embotamento, isso é uma experiência da ignorância, da não sabedoria, da visão turva, da mácula, né? Como a gente fala na mácula ocular, né? Aquela coisa que aparece no olho que obstrui a visão, né? Não é uma experiência do Atman, como talvez outras escolas poderiam propor, né? Que todas as experiências boas e ruins elas seriam necessárias porque é o Atman tentando se autoconhecer. E aí já vem um senso pessoal de Atman também, que é um senso que o budismo não vai aceitar de forma alguma. Um senso pessoal individualista de Atman, né? Então não é nesse sentido. Nada disso é o Atman. Nós não temos um Atman individual que queira ou que deva experienciar essas coisas. O samsara não é uma coisa desejável de modo algum. Muito pelo contrário, o desejável do budismo é sempre se libertar do samsara. Porque, como a gente viu anteriormente, o que é o samsara? Além dessas três marcas, é impermanência, é sofrimento, é não ser, né? E é um poço de doenças. É um ninho de centenas de milhares de doenças diferentes. Todos os seres são afligidos por algum tipo de problema, de doença. Todos os seres que estão presos ao samsara. Então não há nada de desejável nessa experiência. E não há nada seja que seja algo como puro ou divino na experiência do samsara. O budismo ele derruba todas essas ilusões. Se liberte disso. Aí sim você terá uma experiência desperta, uma experiência divina, etc. Eles experimentam sentimentos agradáveis, os bodhisattvas, como impermanentes, sentimentos dolorosos, como um espinho. E sentimentos que não são nem dolorosos nem agradáveis, mas pacíficos. Então, esses sentimentos agradáveis, tudo bem, não se apega, são impermanentes. Os dolorosos, saber que é um espinho que tem que ser removido, é nesse sentido, né? Não é no sentido de eu vou ficar orgulhoso aqui com esses espinhos. Não é nesse sentido, mas é sabendo que é um espinho e esse espinho ele deve ser removido. E sentimentos que não são nem dolorosos nem agradáveis, mas pacíficos. Então, buscar esse tipo de paz, né? Essa paz do nirvana, em que você sai desse jogo, né? Desse jogo, dessa oscilação entre prazer e dor, que na verdade são duas faces da mesma moeda. Aqui o que é agradável é impermanente, o que é doloroso é sofrimento. E o que não é doloroso nem agradável é sem eu. É aquilo que nos lembra, então, de que não há um eu inerente aqui. Podemos viver um outro modo de vida, sem esse eu inerente que se apega, que se deixa aderir, né? Se deixa se fundir com as sensações de apego e as sensações de aversão. O nobre Aksayamati Sutra vai dizer: quando tocados por sentimentos dolorosos, eles despertam grande compaixão por todos os seres sencientes que nasceram nos reinos inferiores ou sem a oportunidade de praticar. Então, quando a pessoa está sentindo dor, mas ela tem uma vida, que ela tem acesso ao Dharma, que ela pode praticar, aproveite esse tempo. Pense que há outros seres que estão numa situação pior.
e desenvolva compaixão por eles, desenvolva um compromisso de ajudá-los, porque há outros seres que estão em reinos inferiores que não têm como ter acesso a esse Dharma, ou há seres que simplesmente podem até estar aqui no reino humano, mas que não têm outras pessoas, mas não têm acesso, não têm oportunidade de praticar o Dharma. E o Dharma ele é como um bálsamo, que mesmo nos momentos difíceis, ele pode ser uma âncora, ele pode ser um farol. E essa é a ideia que ele seja, que a gente aprenda a lidar com o sofrimento. O sentimento sobre o poder da ignorância é apego. O sentimento é possessividade, né? Aquilo que é meu, e sempre em relação àquilo que é meu. As minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas sensações, elas se tornam o parâmetro para tudo. Por isso que é esse senso de possessividade, né? Elas se tornam parâmetros sobre o qual eu vou ler o mundo. Por isso não é uma leitura imparcial do mundo. Uma leitura realmente imparcial do mundo seria uma leitura sem o eu. Seria uma leitura esvaziada de eu, de alguém que compreendeu o vazio de existência inerente. Uma leitura guiada por Viveka, pela intuição, pelo discernimento, por Prajna, por essa sabedoria intuitiva. Sentimento é a apropriação, né? Muito ligado a essa questão da possessividade. Eu vou começar a atribuir minhas emoções às coisas e vou começar a apropriá-las a mim, porque isso me dá tal emoção. Então, eu vou jogando o meu eu em cima das coisas e vou me apropriando delas, das coisas, das pessoas, enfim. Sentimento é pensamento dualista. É sempre esse pensamento dualista no sentido de pensamento de separatividade, né? Eu e outros, sujeito e objeto. É sempre essa ótica da separatividade, porque está na ótica do apego e da aversão. Sentimento é erro. Esse sentimento aqui, e talvez por isso que a palavra sentimento não seja a melhor aqui, mas é no sentido de que é um erro no sentido de que essa forma de sentir que nós temos sob o poder de avidya, ela é um modo de confusão. As nossas emoções, elas os confundem. E os nossos pensamentos, eles estão ligados às nossas emoções, e tudo isso vai gerando samskaras, vai gerando tendências que vão reforçar padrões de comportamento. E sempre advindo desse erro de cognição, que é a ideia de que somos um eu inerente, de que temos um eu inerentemente ou essencialmente separado. Sentimento, portanto, é postulação de existência inerente. Né? Você está atribuindo existência inerente a si e está atribuindo existência inerente aos outros objetos também, né? Aos objetos, às pessoas, porque elas estão. Você projeta nelas a responsabilidade por determinadas sensações, determinadas emoções e daí por diante, né? Pela forma como você vai reagir. É que nem quando a gente é criança, às vezes até adulto, né? A gente está andando, tropeça em alguma coisa e fica muito irritado com aquele objeto, né? Tropeçou na quina de uma porta, de uma mesa, sei lá, e você bate na mesa com raiva da mesa. Você está atribuindo uma existência inerente àquela mesa. É como se ela fosse culpada por aquilo, como se ela tivesse algum senso de responsabilidade por aquilo. E projetando uma sensação que é nossa sobre aquilo. E tudo isso são operações mentais, né? Como a nossa mente está operando no samsara. Então agora ele vai para a aplicação da plena atenção em relação à mente. Como ter plena atenção em relação à mente? A aplicação da plena atenção de dhyana à mente é ensinada no Sutra da pilha de joias, né? O Ratna Kuta Sutra. E aí vai ser dito: eles procuram a mente desta maneira, atraída, avessa ou iludida. E o que é a mente? É passado, é futuro ou presente? Aqui, o que está no passado pereceu, né? O passado já foi. O que está no futuro ainda não chegou. O presente ele não permanece. A gente pode ficar tentando,
né? Pode ler aqueles autores que falam, né? Fique sempre no presente, no agora. Mas se tudo é impermanente, não tem um presente realmente que permaneça, né? Esse presente ele está sempre virando passado, a todo momento. Isso é o samsara. Quem se liberta do samsara, alcança o nirvana, aí tudo bem, é outra história. Aí vai haver uma presença, né? Mas é outro tipo de presente. Esse nosso presente do samsara, a gente pode achar que vai conseguir se focar nele, ficar nele, mas não tem como, porque a roda gira. A roda gira e as coisas mudam a todo momento. Então, esse presente ele se esvai, ele vira memória. E aí isso se relaciona com o segundo tipo de sofrimento, né, que é aquele sofrimento em relação à nossa relação disfuncional com o tempo, a relação disfuncional com a memória, que eu quero repetir aquelas sensações. Então eu vou atrás de mais e mais experiências porque a minha memória está me chamando de volta para aquilo. Pois Kashyapa, esse sutra é um diálogo com Kashyapa, um dos discípulos do Buda, um dos principais discípulos do Buda, pois Kashyapa, a mente não é apreendida, nem internamente, nem externamente, e nem fora de ambos. O que é essa mente, afinal de contas? Eu consigo identificar a mente na sua relação com as coisas, né? Conforme eu vou projetando meu pensamento em relação com as coisas, meu pensamento, meus sentimentos, minhas emoções, minhas sensações em relação com as coisas. Mas onde está essa mente? No passado, ela era uma coisa e depois virou outra? No futuro, ela será outra coisa? O que é esse fluxo mental? Essa é uma questão complexa. A gente só vai ver um pouco sobre isso hoje. Eu tenho um outro vídeo que eu falo da questão do renascimento e do fluxo mental, que eu falo um pouco mais sobre o que é o fluxo mental. Mas aqui é pensando realmente em como que essa mente, Chitta, em sânscrito, como que é o funcionamento dela enquanto estamos aqui, tendo uma série de experiências no samsara. Kashyapa, a mente não é física, não pode ser mostrada. A gente não vai localizar a mente em algum lugar. Não tem como prender a mente num tubo de ensaio. E, portanto, ela não pode ser mostrada, né? Ela não pode ser vista. Ela não cria resistência física, porque ela não tem solidez. Ela não pode ser representada, porque ela não tem forma. E não tem morada, né? Ela está passando pelo corpo, essa correnteza que está passando. Mas o corpo não é a sua morada, de fato. O corpo é só uma passagem. Kashyapa, nenhum Buda viu a mente. Eles não a veem e não haverão. Quando algo não foi visto, não está sendo visto e não será visto por nenhum Buda, além de coisas que surgem devido a concepções imprecisas, que tipo de aparência isso seria entendido como tendo? É possível estabelecer uma aparência da mente se nem mesmo um Buda consegue vê-la como um fenômeno identificável, como uma aparência? Kashyapa, a mente é como uma ilusão. E, de novo, tomar cuidado aqui. Ela não é uma ilusão, ela é como uma ilusão. Porque nós não percebemos a mente como ela realmente é, né? A gente projeta uma imagem do que seria a nossa mente. De novo, devido ao poder de avidya, como sendo esse eu inerente, como tendo um senso muito sólido de uma individualidade, autonomia, de uma separatividade essencial. As pessoas se apegam a muitos aspectos que surgem de postulações imprecisas em relação à mente. Há muitos aspectos que vão justamente reforçar essa ideia de que nós teríamos uma mente que seria a medida de todas as coisas, e que ela é a essência de todas as coisas, e que dela vem a realidade, né? Uma discussão que vai haver entre escolas budistas. A mente como a fonte da realidade. E não é bem assim. As coisas existem, independentemente da mente. Kashyapa, a mente é como o fluxo de um rio.
não permanecendo o mesmo. Olha o Heráclito aí. Assim que surge, cessa e se dissipa, porque o fluxo mental ele muda momento a momento. A nossa mente ela muda momento a momento, os nossos estados mentais mudam momento a momento. Esse fluxo ele é uma coleção de momentos que estão sempre se transformando, de experiências que se acumulam e se transformam. E são várias sementes, sementes que vão germinando e se transformando em coisas diferentes, né? Os vários samskaras. A mente é como o vento, ela vai longe e não pode ser compreendida. A mente é como a chama de uma lâmpada. Ela procede por meio de causas e condições. Para que eu acenda a chama de uma lâmpada, ou de uma lamparina, né, no contexto bem tibetano, de uma lamparina, eu vou precisar do óleo. Eu vou precisar de algo para fazer com que esse óleo vire fogo. Eu vou precisar de um fósforo, alguma coisa desse tipo. Eu vou precisar de um objeto que vai guardar essa chama, que vai ser a lamparina, e daí por diante. Né? Então, para que a lamparina funcione, para que a chama da lamparina funcione e ilumine, primeiro que ela vai ter como condição estar no local escuro, no local que ela vai iluminar. Né? E vai ter que ter uma série de causas aí, uma série de operações que vão permitir com que essa lâmpada surja. E a mente também, né? A mente ela procede de causas e condições. A mente não é algo inerentemente existente. A mente é como um raio, desaparece em um momento, nem persiste. Porque, de novo, são os estados mentais que estão sempre em mudança. A mente é como o céu, obscurecida por perturbações mentais, pelos kleshas, né, como um céu obscurecido pelas nuvens. Kashyapa, a mente é como um mau amigo, produzindo todos os tipos de sofrimento, devido ao poder dos kleshas. A mente é como um anzol, porque concebe o sofrimento como felicidade, ela confunde uma coisa com a outra. Então é como aquele anzol que fisga o peixe, né? Aquela armadilha, uma armadilha para si própria. A mente é como um sonho, porque concebe o que não tem eu como eu, ou confunde as coisas, né? Ela vê inerência e vê uma separatividade essencial onde não há. A mente aqui é afligida por avidya. Não está falando da mente de um Buda, de uma mente plenamente desperta, de uma bodhicitta, mas da mente do samsara. Né? E a plena atenção, então, que nós temos que ter em relação a esse funcionamento da nossa mente enquanto ainda estamos aqui no samsara, né? Afligidos pela ignorância e todos os kleshas decorrentes. É como a mosca azul, porque concebe o que é impuro como puro. Né? Confunde as coisas, como uma mosca. Mosca, esses insetos, né, que vivem no esgoto, que se alimentam de sujeira e tudo mais. A mente é como um agressor, infligindo todo tipo de dano. Né? Os problemas começam sempre na mente, porque são os nossos estados mentais, é a nossa ignorância que faz com que depois a gente sofra as consequências das nossas ações danosas. Né? E faz também com que a gente cause sofrimento aos outros seres, ao planeta e tudo mais. Por isso que cuidar da mente é essencial. Né? Esse aspecto não é só uma questão de autoajuda, não é só uma psicologia, mas ele é essencial para que a gente consiga, de fato, viver uma Mahayana. Né? Cuidar dos fatores mentais, dos estados mentais. Sem isso, a gente não vai conseguir realmente viver funcionalmente na senda do Mahayana, seguir a senda do Mahayana, se libertar do samsara. A mente sem esse processo de purificação da mente. A mente é como um espírito que rouba a vitalidade, sempre procurando pontos fracos, né? Porque como ela se confunde e se identifica com o corpo, com as sensações, ela quer ter mais sensações. Então, ela vai nos jogando e procurando as nossas fraquezas, nossos pontos fracos que estão nela própria.
Da mesma forma, né, são as tendências que já estão em nós. Da mesma forma, é como um ladrão, roubando todas as suas ações saudáveis. Porque mesmo quando ações saudáveis, ações virtuosas são cometidas, são realizadas, melhor dizendo, ainda assim a mente vai lá, a nossa mente vai lá e se desvia para um outro caminho. Fez um bem ali, mas logo depois já está se envolvendo em confusão. A mente é como o olho de um pássaro, deliciando-se com as formas, se distraindo com as formas, se apegando às formas. A mente é como um tambor de batalha, deliciando-se com sons, se distraindo com esses sons. Né? E o tambor da batalha é aquele tambor da guerra, né? Aquele tambor que está ligado a algo que é destrutivo. E ao mesmo tempo a mente também se delicia com esses sons do samsara e esquece que está, digamos assim, numa guerra. A mente se deleita com cheiros, projeta-se como um porco no meio da imundície. Também temos essa imagem, né, lá na imagem da roda do samsara, aquele corpo, aquele porco ou javali, que representa esse nosso estado no samsara, em que a gente se joga nessas imundícies do samsara, nessas confusões, e se deleita com isso. Né? Se rende aos nossos kleshas e se deleita com isso. A mente se deleita com sabores, como uma criada que come as sobras. Alguém que come aqueles restos de comida se deleita e se apega a esses restos de comida. E busca mais, né? Fica brigando por migalhas. De certa forma, a vida no samsara é muito isso. É todo mundo brigando por migalhas. Kashyapa, a mente se deleita com um toque, com uma mosca em um recipiente com óleo. Aquela mosca que vai naquele recipiente que tem óleo e ela fica presa lá e morre. Da mesma forma, a gente que se deleita com as sensações, né? Aqui o exemplo do toque, e quando viu, a vida já passou. Nos distraímos e a vida passou, não nos dedicamos ao Dharma, não buscamos um sentido maior para a vida. Kashyapa, quando você procura pela mente, você não a encontra. O que não é encontrado não é aprendido. O que não é aprendido não é passado, nem futuro, nem presente. O que não é passado, nem futuro, nem presente, transcende os três tempos. O que transcende os três tempos não existe, nem não existe. Então a mente, ela não existe, nem não existe. Porque ela está, na sua natureza quinta essencial, ela está além dessas limitações de passado, futuro e presente. Mas esse processo de avidya, de confusão, a gente não consegue perceber essa natureza quinta essencial que é vazio. A gente se apega à projeção de uma solidez ilusória. E espera conseguir aprender essa solidez. A mente não percebe a mente. Aqui já é um outro sutra, né? O sutra da joia da coroa, o Ratnachuda Sutra, falando. A mente ela não percebe a mente, assim como uma arma afiada não pode cortar a si própria. Mesmo quando a gente acha que eu vou observar a minha mente, eu não estou exatamente observando a minha mente. Primeiro porque eu não tenho um completo despertar para isso. Né? Eu não posso observar certas camadas da minha mente que ainda não foram despertadas. Eu não posso observar o Budi se Budi não está lá ainda. Então, se a semente do Tathagata ainda está, a natureza Buda, se ela ainda está latente, se ela ainda não desabrochou, eu não posso observá-la lá. O que eu faço, na verdade, eu estou jogando uma luz em uma série de projeções que derivam da nossa relação com o mundo, da nossa relação com os fenômenos, da nossa relação com os objetos. Né? Aqui tudo um sinônimo para fenômeno. Então, a mente é como uma lâmpada que ilumina as outras coisas, mas ela não ilumina a si própria. Da mesma forma que uma lâmina afiada, ela não pode cortar a si própria também. Até porque, mesmo o seu estado mais puro, né, de completo despertar, a mente, que está completamente desperta, o que é esse despertar? Agora ela é
essa fonte de luz que irradia a luz para todos os cantos, né? A luz não vai iluminar a si própria. Você acendeu a luz e essa luz ilumina a escuridão. Ela não ilumina a si própria. Ademais, nobre senhor, ela se movimenta de um lado para o outro, instável e errante, né? A mente presa ao samsara, como um macaco. Nós vimos também essa imagem, né? Que era no caso já daquele aspecto da mente que é a consciência dual, Vijnana, esse macaco que pula de galho em galho. Ou o vento, né? O vento também como esse algo instável e errante. E o nosso corpo sutil, né? Nós temos os ventos que percorrem e que nossos estados mentais mudam a direção desses ventos, e às vezes ele fica preso em um determinado canal, isso se traduz em doença e tudo mais. Tem até um texto, tem um livro sobre o Kalachakra Tantra, que até é dito que a mente, ela cavalga o vento, né? A mente, ela repousa nos ventos, porque o seu funcionamento no nosso corpo depende muito do estado desses nossos ventos. Viajando por longas distâncias, sem corpo, perambulando, movendo-se para cá e para lá, entre os objetos, né, tendo contato com os objetos. E a partir daí projetando uma série de realidades acerca desses objetos. Uma série de atribuições, né, imputando uma natureza imaginada, como diria na linguagem do budismo Yogacara, funcionando entre as 6 esferas dos sentidos, né, os 5 sentidos mais o pensamento, que também é um aspecto da mente, né, do funcionamento da mente. O budismo, a mente, ela tem várias camadas, desde camadas mais inconscientes, tem a mente pensante, que é manas, tem a mente sutilíssima, né, Chitta, no seu estado mais sutil. E aí entra Budi, né, que já é essa intuição mais elevada. Então a gente tem várias camadas aqui da mente. Mas a mente como um todo a gente chamaria de Chitta, que é esse grande repositório, né, ou Alaya Vijnana, na linguagem do budismo Yogacara, né, que é esse grande repositório de sementes, de samskaras, e que vai ter aspectos positivos, aspectos negativos, porque ela é aderente, ela se contamina com as coisas. Ela é neutra nesse sentido. E nesse sentido também ela carrega tanto a ignorância, mas nela também está o Tathagata Garbha, nela também está a natureza Buda, está o Garbha, a semente da iluminação. Tudo está lá nela. E ela vai assim, perambulando, né? Samsara nos dá muito essa ideia de perambulação, até que a gente consiga se libertar. Quando a mente se torna estável e unidirecionada, sem produção incessante de pensamentos, né, sem ficar se perdendo no fluxo de pensamentos, e não é que você vai parar de pensar. Essa unidirecionalidade, você vai direcionar o seu pensamento, você vai visualizar algo, ou vai pensar numa palavra, num tópico, num estado mental, num estado virtuoso, numa paramita, por exemplo, e você estabiliza a mente naquele estado mental. Né? Você se une àquele objeto, você alcança um nível de samadhi, que você se torna, você vibra naquilo. Um mantra, né, a questão do mantra, a prática do mantra tem muito a ver com isso. Tem muito esse propósito. E assim sem as distrações, mas repousando na estabilização mental chamata. Isso é chamado de a plena atenção da mente. Então, buscar domar o elefante, como nós já vimos antes, né, naquela imagem dos níveis de chamata, domar o elefante para que então seja possível empunhar a espada flamejante da sabedoria. Para que então, agora com a mente estabilizada, seja possível ativar o discernimento. E assim se perceber para além das aparências, perceber o vazio de existência inerente, compreender de fato, intuitivamente, não só racionalmente, mas intuitivamente, de um modo que aquilo fique introjetado e nos transforme, compreender shunya, compreender o vazio. E assim
se libertar da ignorância, se libertar da noção de que nós somos um eu separado, de que nós só somos isso. Se libertar desse engano. E aí depois, para fechar aqui, já estamos quase no final, ele vai falar agora da plena atenção em relação aos fenômenos, ou em relação às experiências no mundo fenomênico, as nossas experiências com os fenômenos. Essa palavra fenômeno, na filosofia budista, ela se refere a tudo que não é um ser senciente. Então, tudo que não é um ser senciente é um fenômeno. Isso vale tanto para sensações, para formas mentais, vale para as coisas com as quais a gente interage no mundo também. Para as coisas sólidas, líquidas, gasosas e tudo mais. Então, etéricas, se preferirem também incluir isso. Mas então, quando os bodhisattvas se recolhem, aqui é o Aksayamati Sutra, quando os bodhisattvas se recolhem do mundo e olham para os fenômenos, eles não veem nenhum fenômeno. Portanto, não existem virtudes de um Buda. Não há despertar, não há caminho, não há libertação, não há salvação. Sabendo que todos os fenômenos não têm salvação, eles alcançam a absorção meditativa, o samadhi, de grande compaixão, conhecido como não distorcida. Né? A absorção meditativa conhecida como não distorcida. Uma visão não distorcida. Aqui a gente já vai começar a entrar naquela linguagem budista que a escola madhyamika gosta bastante. Né? É uma linguagem que às vezes pode parecer paradoxal, contraditória, porque é um pouco diferente do que, por exemplo, a gente vai ver em tradições ocidentais, né, que são muito mais de afirmar as coisas, enquanto aqui é uma forma de você ir por uma via de negação, mas negação no sentido de que por que eles não veem nenhum fenômeno? Quando os bodhisattvas se recolhem do mundo, eles já têm aquela plena atenção em relação à mente, e agora vão ter, então, uma plena atenção, obviamente, em relação aos fenômenos. Eles olham para os fenômenos, eles não veem nenhum fenômeno. Em que sentido é isso? Não é no sentido que o mundo desapareceu. Até porque eles são bodhisattvas, eles têm que continuar atuando no mundo. É o voto deles. Eles não veem nenhum fenômeno que exista de forma separada. Eles veem os fenômenos como eles realmente são, surgindo e desaparecendo mediante causas e condições. Eles veem Shunya, eles veem o vazio, eles veem a interdependência. Então, eles veem além daquela aparência. Eles veem todo o mecanismo que faz com que aquilo que aparentemente é um fenômeno autônomo, eles veem todo aquele mecanismo de interdependência que faz com que aquilo surja. Portanto, não existem virtudes de um Buda, porque não há um eu inerente que vá desenvolver virtudes. O Buda não é um eu inerente também. O Buda se libertou desse eu. Não há despertar, porque não há um eu inerente que vá despertar. Não há caminho, porque não há um eu inerente que vá seguir o caminho. Não há libertação, porque não há um eu inerente que se liberta. E depois pode dizer, agora eu sou o eu liberto, mas ainda é inerente. Não há salvação. Não há um eu inerente que se salve. Isso vale não só para o nosso eu inerente enquanto ser senciente, mas vale também para as essências que atribuímos em relação aos fenômenos, né? Porque a gente atribui eu aos fenômenos. E ao mesmo tempo, lembrando que despertar, virtudes, caminho, libertação são palavras que a gente usa, mas que essas experiências, de fato, no seu nível mais profundo, elas estão além das palavras, porque as palavras também são fenomênicas. Né? O nirvana de um Buda, o despertar de um Buda, ele é indescritível, ele é inexprimível, ele é incognoscível. Isso é o Mahaparinirvana. Isso é o Dharmakaya. Isso é Dharmata, a natureza última.
Isso não pode ser expresso em palavras, porque palavras são fenômenos, né? E isso está além dos fenômenos. Isso é númeno, não é fenômeno. E aqui eu estou usando uma palavra, né, para descrever. Mas o que essa palavra descreve não é o que a coisa realmente é. E que isso não é nenhuma coisa, né? É uma natureza última. De novo, a gente não tem nem palavras para exprimir de fato, porque as nossas palavras, elas existem para se referir às coisas fenomênicas, né? Porque a própria linguagem, ela opera na lógica da dualidade sujeito-objeto. A própria língua verbal é assim. Então, as palavras sempre nos escapam desse sentido. E elas sempre estão ligadas com esse senso, sujeito-objeto, com o eu inerente e tudo mais. Há coisas que realmente só podem ser experienciadas de fato no silêncio, né? Ouvindo a voz do silêncio. Sabendo que todos os fenômenos não têm salvação, então que eles não têm salvação porque eles não são a salvação. Porque não há um fenômeno que vá nos salvar. Não há uma experiência no mundo fenomênico que vá nos salvar. O que vai nos salvar é a libertação de todo esse processo. O que vai nos salvar é a sabedoria e a compaixão. E o cultivo das paramitas. É isso que vai nos salvar. Mas os fenômenos em si, não é porque eu fui tocado por um bodhisattva na cabeça, né? Vamos supor, isso acontece, a gente vê em transmissões budistas, do budista tibetano, né? A pessoa é tocada pelo lama na cabeça, ela acha que já alcançou um nível espiritual elevado, etc. Isso é uma experiência fenomênica. Isso não vai salvar a pessoa, isso não vai libertá-lo do samsara, porque o que liberta é o esvaziamento, é alcançar a sabedoria que vai além dos fenômenos, é entender intuitivamente, profundamente, compreender de fato, conhecer, cognoscer o vazio. Isso é o que vai levar à libertação do samsara, né? É a sabedoria intuitiva que depois vai levar para a dhyana, que vai levar para a percepção direta da realidade, que está além dos fenômenos. Por isso que os fenômenos não são a salvação. E o samsara está além desse mundo fenomênico. E eles alcançam, e ao mesmo tempo também, sempre lembrando que não há um eu inerente, uma essência inerente individual nos fenômenos, assim como nós não temos um eu inerente. Então dá para dizer que essa coisa supostamente inerente se salvou, que ainda há um sentimento de separatividade, de inerência, de avidia, então não houve, né, um super eu, um eu gigante, então não houve salvação, muito pelo contrário. Então assim, entendendo isso, os bodhisattvas alcançam a absorção meditativa, o samadhi de grande compaixão, conhecido como não distorcido. Lembra que eu tinha falado da questão da parcialidade? Aqui então se alcança uma visão imparcial, uma visão não distorcida, uma visão destituída dessa projeção de eu nas coisas, de ver eu nos fenômenos, de ver eu no mundo fenomênico. E aí catalogar as coisas entre eu e o meu, e de achar que os fenômenos, então, eles teriam características inerentes, teriam características essenciais, que na verdade tudo isso surge mediante causas e condições. Tudo isso está em fluxo, tudo isso é interdependência. Então, ver o vazio é uma visão não distorcida. Ver a interdependência, isso é a visão não distorcida. E aqui, quase fechando, eles alcançam uma concepção de que os fenômenos e de que todas as perturbações, os kleshas, são como uma ficção. De novo, a ênfase no como, não é que eles sejam de fato uma ficção, mas são como, porque a gente não entende direito e a gente acha que dá uma concretude para tudo isso e acha que é assim que tem que ser, né? E então os fenômenos, eles são livres de perturbações mentais. Eles não têm kleshas. É assim que eles refletem sobre o significado definitivo, né? A gente que projeta os nossos kleshas nos fenômenos, nas coisas. Os kleshas, eles não se juntam, não se agregam.
Não há um ente chamado, os próprios kleshas também, eles não são, como a gente discutiu na reunião passada, no Shailistamba Sutra, né? Eles não são coisas, eles não são seres, eles são estados, estados interligados, que é esse modo de funcionamento de uma ignorância, de uma não sabedoria, de uma falta de sabedoria. Ele não é um ente, no sentido de que não é uma entidade, não é um ser, não é um objeto chamado de aversão. Não é um ente chamado de ilusão ou de atração. São perturbações do fluxo, na verdade, mas perturbações resultantes de uma visão errônea. Não coisas que teriam uma existência inerente que a gente vai ter que lutar contra elas. A gente tem sim que lutar contra os nossos kleshas, mas é no sentido de que nós temos que lutar contra uma visão errônea, contra uma ignorância. Mas não que sejam seres externos que a gente vai entrar numa luta contra eles e que eles podem nos possuir, etc. Não é nesse sentido, e também não é nesse sentido que eu entenda a questão dos arcontes no gnosticismo, né? A gente pode relacionar arcontes com kleshas, e aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas transformam os arcontes quase como se fossem diabinhos, né, que estão lá e vão possuir as pessoas, e também não é nesse sentido. Há sim seres que podem se aproveitar, né? Os fantasmas famintos, na linguagem teosófica, os cascões astrais, elementais. E o budismo também vai falar desses seres. Seres que vão se aproveitar das nossas perturbações, porque são seres perturbados também, também estão no samsara, e vão se alimentar e vão tentar, então, jogar com a nossa mente, né? Porque isso dá energia para eles e tudo mais. Tem a questão das formas, pensamento na, na linguagem na linguagem teosófica, né? Que vai falar muito. Os nossos pensamentos eles são vivos de certa forma, porque a gente se interliga com esses outros seres mais sutis que podem querer parasitar a gente ou não. A gente pode pensar nesse sentido, né? E o budismo vai falar em casos de pessoas que são possuídas, são obsediadas de fato. Tem exorcismo no budismo. É comum que antes de transmissões, grandes transmissões importantes, transmissões tântricas, já no dia anterior ou até na noite anterior, vai lá um grupo de lamas e monges, eles vão começar a exorcizar todo aquele ambiente para evitar que haja perturbações. Né? E mesmo quando vai construir a mandala numa transmissão sânscrita, também é necessário, né, ter uns protetores que são invocados, etc., para proteger a mandala. Então, tudo isso. Há, sim, uma preocupação com, né, as perturbações alheias aí de outros seres. Mas, em última instância, a responsabilidade é nossa, porque os kleshas estão em nós, porque nós estamos sob o poder de avidya. Né? Não dá para terceirizar essa responsabilidade, até porque isso seria um contrassenso com a senda espiritual, com a senda budista, com a senda gnóstica ou qualquer outra senda ligada à busca pela libertação do ciclo compulsório e compulsivo de renascimentos, a busca da libertação da ignorância. Então, sempre lembrar nisso, né? Que, sim, a gente é ignorante e a gente pode talvez não ter o poder de escolha de eu vou agir como um Buda, porque eu ainda não tenho a sabedoria de um Buda. Mas mesmo como um ser kleshado, perturbado, eu sei o que é certo e errado. A gente sabe mais ou menos. Né? A vida nos ensina, as culturas têm os seus sensos, que podem variar, e isso pode ser muito problemático, mas a gente tem também uma natureza Buda dentro de nós, temos virtudes dentro de nós, um potencial de virtudes dentro de nós, e tudo isso nos ajuda a fazer as escolhas certas ou não. Né? E é claro que enquanto estivermos no samsara, a gente vai sofrer muito, porque os kleshas estão ali ainda. Mas a gente consegue, pelo menos, tentar fazer uma redução de danos, tentar estimular a virtude e não o vício, podemos tentar ser mais construtivos e menos destrutivos para os outros e tudo mais. Ok. Então, a escolha está sempre lá, né? Como estamos nos alimentando, como estamos alimentando a nossa mente. Por causa do despertar para essas perturbações, então, quando há esse despertar e se percebe
essas perturbações ao despertar de fato a iluminação. Observando essas perturbações em nós e aí se engajando na transmutação delas por meio da aplicação dos antídotos, do cultivo de estados mentais virtuosos, então isso vai nos levar para o caminho que conduz ao despertar de um Buda, a iluminação. Portanto, ele vai dizer, a essência das perturbações é a essência do despertar. Aqui no sentido de que essa possibilidade de reconhecer, de se tornar ciente das perturbações, que é o que vai nos levar depois, se nos engajarmos nesse caminho, para o despertar de um Buda. É assim que os bodhisattvas aplicam a plena atenção, né? Observando os estados mentais, tendo contínua lembrança e vigilância. Isso a gente já viu bastante em textos. Tendo essa vigilância, então, que vai permitir que a gente não ceda a esses estados mentais que estão em nós, né? Essas sensações que estão em nós, que são o nosso eu agindo. Tudo isso é o nosso eu agindo, né? Eu falo estão em nós, de novo, como se fossem seres habitando a nossa mente. Mas somos nós, na verdade. Qual é a escolha que estamos fazendo agora, neste exato momento? Que faremos amanhã, depois de amanhã, e daí por diante. Né? Somos nós. Porque o eu, por si só, ele é um resultado da perturbação. Ele é uma perturbação. Essa nossa sensação de um eu inerente. Mas a gente pode torná-lo um instrumento mais útil, né? Um PAD, um veículo mais útil, se tomarmos consciência disso e tentarmos buscar fazer as coisas certas, né? Diminuindo o poder da separatividade, cultivando o bodhicitta, cultivando a compaixão, cultivando a intenção de despertar bodhicitta, de despertar o altruísmo, e buscando o discernimento, buscando a sabedoria. E aí o nosso karma vai se ajustando, obviamente.